Hoje vamos conversar um pouco aqui ao ar livre, com uma vista melhor, né? Porque ao falar muitas vezes de casos, doenças, situações com tanto sofrimento, é bom que a gente tenha um pouco de humanização, né? Quando a gente fala. E de vez em quando eu vou falar aqui para vocês com vistas melhores de se ver, né? Para dar uma suavizada. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as consequências da Covid-19 na saúde das pessoas, no que tange as sequelas que possam acontecer, né? E eu vou dizer um pouco para vocês o que pode, o que não pode, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, tá? E espero que eu possa ajudá-los, ok? Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando para vocês e espero poder ajudá-los. Veja bem, a Covid-19 é um tipo de vírus típico dos vírus que fazem os processos de infecção de vias aéreas superiores ou gripes, tá? Ele realmente dá um quadro muito parecido com o quadro de gripe. Pode ter outros sintomas associados, mas normalmente os mais típicos é febre, dor de garganta, né, dificuldade de engolir, tosse seca, e pode ter outros sintomas associados como anosmia, que é a dificuldade de sentir cheiro, perda do olfato. Você pode ter diarreia, pode ter dor de cabeça, dor atrás dos olhos, etc, né? A maçante maioria das pessoas evolui de forma oligossintomática, quer dizer, tem poucos sintomas associados à infecção. Outras fazem febre recorrente e persistente, né? Isso durante a fase viral, que é a primeira fase, até o 5º, 6º dia. A partir daí, o paciente pode evoluir com uma resposta inflamatória exagerada, não adequada. O sistema imunológico do indivíduo começa a reagir de uma maneira intempestiva, isso em algumas pessoas. Então, os anticorpos da pessoa começa a atacar estruturas do próprio corpo. E é aí que está o problema. Então, as principais células-alvo seriam as dos pulmonares, onde a maior presença do vírus, né, se encontra, e células dos fatores de coagulação, né, fazendo uma tempestade de ocitocinas e um padrão de coagulação exagerado, né, e entre outros órgãos-alvo, nós temos o fígado, o rim, né, e o cérebro. Esse vírus é um vírus que atravessa a barreira hematoencefálica. Não são todos os vírus que atravessam, mas esse atravessa. E aí ele pode dar um quadro encefalítico, né? E encefalite significa infecção no cérebro, tá certo? Não são dos piores sintomas. Funciona como se fosse da dengue, da zika, que também atravessam a barreira hematoencefálica e pode dar um quadro encefalítico, entre outros vírus. Tá? Geralmente as sequelas dessa doença, elas estão associadas principalmente aos pacientes graves. São os pacientes que ficaram longos períodos na UTI. Geralmente a gente sabe que às vezes pode ficar 2, 3, 4 semanas. Depois que entra na UTI tem alta chance de mortalidade, né? Então, quando eles saem, eles podem ter grande parte do pulmão comprometido, tendo grande limitação respiratória, tendo que fazer muito tempo fisioterapia depois. Ele pode ter, por conta do choque séptico, né, que é uma infecção generalizada por bactérias oportunistas, porque o vírus ele diminui a resposta à presença das bactérias e elas vêm e fazem uma infecção oportunista. Então, o choque séptico ele faz vários tipos de problemas, né, que a gente fala. A encefalite do paciente crítico com microêmbolos infecciosos, você tem falência de rins, você tem falência hepática, você pode demorar bastante tempo para recuperar esse rim, essa função. E pelo quadro encefalítico, o paciente acaba ficando longos períodos com síndrome de fadiga crônica, com baixa energia, cansa muito fácil, entre outras sequelas, a depender das complicações que possam ocorrer dentro da UTI, tá? Então, essas funções, elas podem estar alteradas,
né? Mas isso todo mundo sabe. Um paciente grave, ficou 3 semanas, 4 semanas, UTI é um ambiente hostil para o corpo, né? Ele não é o ideal, é o possível, e é claro que isso tem um preço e vai demandar um tempo muito grande de recuperação, principalmente porque atinge o cérebro. O cérebro é um tecido muito friável, muito sensível e demora muito para recuperar. Então, você pega, por exemplo, pacientes politraumatizados com traumatismo crânioencefálico, eles vão cursar com um tempo enorme para poder recuperar uma disposição, uma atividade física e mental adequada ao que era antes dele sofrer a lesão cerebral. E assim também é o Covid nesses casos graves, demora mesmo para poder recuperar. Mas a grande pergunta que vem na cabeça dos pacientes é os casos leves. E os casos leves podem deixar sequela, né? Quantos e quantos pacientes falam, eu estou cansado, eu não consigo memorizar mais, não consigo dormir, enfim, existem vários tipos de relato, né, que ainda não estão claros para a gente. Gente, Covid-19 é uma doença que nós temos um ano. E na medicina, na ciência médica, demora muito para a gente ter certezas. Vai ter que ter trabalhos e trabalhos, uma sucessão de trabalhos e meta-análises que são análises desses trabalhos, que falam contra, falam a favor, críticas, para se chegar a certezas em relação a qualquer coisa, em relação ao Covid, vacina, o que funciona, o que não funciona, vai demandar um tempo grande ainda. Mas o que a gente já sabe, né? Uma infecção simples, um paciente oligosintomático, assintomático, ele pode ter um quadro encefalítico, sim, e aí ele pode ficar cansado, igual da dengue, fica cansado, demora uns 2, 3 meses para recuperar a energia. Ele pode ter perda do olfato, que pode demorar 3, 4, 5, 6 meses para poder recuperar, ou mais, ou às vezes pode não recuperar, né, mesmo nos quadros leves. Ele pode ter, como mexe muito, ele pode ter trombose, né, porque eu falei que mexe com o sistema de coagulação. Então, ele pode ter trombose venosa profunda, que é a formação de trombos nas veias profundas da perna. Dessa trombose, o paciente pode soltar um êmbolo da perna e fazer uma TEP, um tromboembolismo pulmonar, que esse êmbolo vai entupir uma grande artéria do pulmão. Pode ser um quadro grave, pode dar morte súbita, tá? Ele pode fazer outros tipos de trombose, como trombose dos seios venosos no cérebro, que também é um quadro grave. Mas normalmente isso acontece até um mês e meio depois da infecção, se ele fizer um problema de coagulação com dedímero aumentado, etc. Fora isso, como mexe com o sistema imunológico, o vírus pode também fazer com que o sistema imunológico comece a atacar a bainha de mielina dos nervos, que é aquela capa dos nervos periféricos, dando uma doença que muitos já conhecem, que se chama Guillain-Barré ou PRN, polirradiculoneurite, né? O paciente começa com uma fraqueza que começa nos pés e vai ascendendo para os braços, para o osso, pode dar dificuldade respiratória, é um quadro bem grave, é de evolução subaguda, questão de dias a uma semana, um pouco mais, ou pode cronificar, mas isso não é especificamente com o vírus, com o coronavírus, pode vir por causa de outros vírus também. É muito, relativamente frequente, não é muito frequente, mas já acontece na neurologia, e com esse vírus não é diferente, pode dar, é um quadro também grave. O paciente pode também evoluir, já indo para o lado da psiquiatria, ele pode evoluir para um quadro de síndrome pós-traumática, né? Porque a infecção pelo Covid, ela está sendo muito associada à patologia grave, que pode me matar, mata as pessoas que eu amo, etc. Então, o pessoal já começa a desenvolver aquela sensação de que se pegar vai morrer, e ele perde a relatividade das coisas, né? Dos significados. E aí ele desenvolve a síndrome pós-traumática, que é muito comum, a burnout ou uma depressão, ansiedade, de difícil controle, né?
e pela essa sensação de quase morte. É muito comum acontecer também. Muitos pacientes estão evoluindo com depressão e ansiedade depois do Covid. E a depressão e a ansiedade, ela perturba a qualidade do sono, ela perturba a capacidade de concentração, perturba a capacidade de memória, ela dá astenia, dá cansaço, ela pouca disposição, né? Então, esses sintomas psiquiátricos, eles podem diminuir muito a qualidade de vida dos indivíduos, né, no pós-Covid. Pode também dar problemas de uma hepatite simples, aguda, e depois aumenta as enzimas do fígado. Pode dar um problema também de coração, as cardites, né? Mas são menos comuns. Os quadros a longo prazo, tá bem, passou Covid, daqui 5 meses dá uma falência de múltiplos órgãos, não, né? A gente não sabe também se pode, ainda não sabe, se ele pode também facilitar o desenvolvimento de outras doenças, como lúpus ou alguma outra doença autoimune, né? Então, nós estamos tendo, assim, quando o paciente chega no pós-Covid com uma série de sintomas, como é uma doença que a gente não sabe o que pode causar, via de regra nós estamos virando paciente do avesso, né? A gente faz ressonância, a gente faz exames vários, cortisol, doenças autoimunes de todas as naturezas a gente tem investigado porque a gente não sabe. Então, se você tiver alguém que esteja passando por esse tipo de dor, né, por esse tipo de sofrimento, é bom que se procure um profissional competente para poder fazer um diagnóstico diferencial, avaliar e investigar de maneira adequada, para a gente descartar os quadros mais graves, para a gente poder também tratar as condições que estão aí, orientar, né, desmistificar, ressignificar, entre outras coisas, para devolver a qualidade de vida dos pacientes, tá? Mas, acima de tudo, eu quero que vocês entendam que a maçante maioria das pessoas evoluem muito bem e não o contrário. Às vezes eu vejo os pacientes, assim, igual falar, os idosos, 5% dos idosos que têm acima de 75 anos morrem se pegar o Covid. Mas os pacientes estão com aquela sensação que se pegar, 95% morre e não o contrário. Gente, não é assim. Por que essa doença é complicada? Porque ela está infectando todo mundo de uma vez só. Mas todas essas coisas que eu relatei para vocês, tem vários vírus que já causam, numa frequência menor, porque eles infectam também, o índice de infecção é muito baixo, mas isso já acontece, isso não é exclusividade do Covid, não começou agora. Então vamos realmente olhar da forma como tem que ser olhado e colocar o problema do tamanho que ele é. Pode acontecer, pode, mas não se morre só de Covid, né? Nós morremos de várias outras causas. O coronavírus é apenas mais um motivo para que isso aconteça. Então, não vamos perder a noção do presente, de estar aqui e poder contemplar essa natureza que vocês veem atrás de mim, né? Seja um dia, seja o verde, seja as pessoas que você ama, seja poder celebrar o fato de agora, nesse momento, nesse presente, estar vivo. E buscar ajuda para a gente poder investigar, tá? Estamos aí, viu? Doutora Télia Rúvia, neurologista, falando com vocês. Até a próxima.